Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. É necessário falar da alegria de estar aqui, não é? Mas o coração está mais forte chegando aqui, vendo todos a conduzir as orações, né? Este, irmãos, a linguagem do outro lado, do lado atlântico, isto é fantástico, não é? Isto é excepcional, é algo que mexe com a gente. E nós somos gratos a Deus pela opinião que temos, os irmãos que estão juntos aqui, congregar, servir a Jesus com alegria. E esta congregação faz parte da nossa história, não é? Porque foi cá que começou, quando estávamos apenas com ela, né? Pegava cá, e eu lá no Ponto Central, mas vinha cá de vez em quando para poder vê-la. E começou com nós dois, hoje nós somos 15, não é? Somos 15 lá na família, e é isto. E graças a Deus por isto tudo que Ele tem feito, está fazendo e vai fazer, não é? Na vida e na família de cada um dos irmãos também, não é? Estamos aqui com a minha mãe, esta aqui, certamente, se estamos de pé cá, irmãos, é porque tem mães que estão de joelhos dobrados, não é? Mães de joelhos, filhos de pé. Então, permaneça orando pelos seus, pelos que cá estão, pelos que, porventura, ainda não estejam, mas vão estar, em nome de Jesus. Não é? E o Senhor ouve as orações, tem prazer de abençoar e de mudar os quadros. Glória a Jesus por isto. E, irmãos, nós começamos por ordem, né? Aqui o primogênito está aqui, então a primeira congregação aí a vir é fantástica, né? E é isto. E realmente é a única que estamos a vir 2 vezes. Não há outra, não é? Não há outra marcada. E isso tem que ser assim. Tem que ser. Bom, lá nós temos uma rotina um pouco diferente cá, não é? É a mesma Bíblia, irmãos. É o mesmo Senhor Jesus, é o mesmo Espírito. A mesma presença de Deus que os irmãos sentem aqui, nós sentimos lá também. O Senhor é o mesmo em todos os lugares. Aqui Ele continua salvando, lá também. Lá Ele também continua batizando, aqui eu creio também, não é? Continua a curar, também aqui, também lá, não é? E operando maravilhas como só Ele sabe e pode fazer. E é graças a Deus por isso. E lá temos tido, então, boas oportunidades e vendo também o agir de Deus, cada dia experimentando mais dessa sua graça. Agora, as realidades culturais e religiosas e as práticas do povo diferem um pouco, não é? Porque aquilo que os irmãos praticamente todos sabem, aquele continente está, uma boa parte dele, adormecido espiritualmente. Mas desde o primeiro dia, irmãos, que fomos até a congregação, aonde estamos a congregar agora, embora que estejamos lá já escalados para apoiar outras, não é? Deus já nos deu esse privilégio, estamos lá a participar de outras atividades, mas desde o primeiro dia que pisamos na congregação, aonde oramos e congregamos com mais assiduidade, a oração deles constante é avivamento. Eles oram por um grande avivamento. Assim como eu me lembro do pastor Timóteo, né, e deste ministério cá, também da mesma forma orando por um grande avivamento. Porque nós não queremos a igreja que Jesus vem buscar, irmãos, não é uma igreja morna. É uma igreja viva, atuante, firme, não é? Independente das circunstâncias que estejam a acontecer. E lá, nós temos em que pese, Portugal não é um país rico, mas quando se olha as realidades daqui e de lá, lá tem uma sustentação econômica um pouco melhor.
a vida é um pouco melhor do que cá, para a maioria das pessoas, não é? Lá, 70% da população ganha um salário mínimo, 70% da população. Mas com um salário mínimo lá, desde que não se pague aluguel, se vive bem. Desde que não se pague aluguel, porque os aluguéis lá, não tem notícias disso, estão exorbitantes, não é? Quem tem que pagar aluguel, irmãos, tem que dois trabalhar. Um só para pagar o aluguel e o outro, então, para fazer as despesas da casa. É isto que está a se experimentar lá, não é? Mas se vive melhor. E, em contrapartida, não é à toa que Jesus disse que a riqueza material, por vezes, traz essa acomodação, esse arrefecimento. E é o que se vê, é o que se testemunha lá. Mas glória a Deus, irmãos, que o Senhor Jesus está a trabalhar. Ele está a trabalhar. O Senhor nunca cessa de operar e de despertar e de avivar, e graças a Deus por isso. Nós não vou aqui contar vários testemunhos, né, porque o horário não compete, hoje é dia de meditação na palavra, mas nós temos visto lá Jesus curar. Não precisa repetir o que os irmãos já sabem que aconteceu com a Joelma, não é? E aquilo lá trouxe uma repercussão bem significativa, porque os irmãos de lá estavam a orar também, como vocês, ficar intensamente por ela, e a vida dela é um testemunho. Durante o que ela passou, uma outra irmã lá também da congregação teve um cancro, não é? Que é câncer, e não havia muita perspectiva. O Senhor a curou radicalmente, não é? Nós tivemos na congregação de Albergaria, que é uma cidade próxima a nossa, cerca de 20 quilômetros, mas pertence ao mesmo campo, e lá nós tivemos também um testemunho muito lindo de uma irmã, eu só não estou a recordar o nome dela, não, acho que é Elizabeth, né? Não me recordo bem o nome. E ela estava a testemunhar que ela também teve um cancro. É uma jovem senhora, 40, 50 anos aproximadamente, e o médico deu a notícia triste e disse que era um cancro muito agressivo e não havia muita perspectiva, não é? E o que ela fez? Foi para a igreja, pediu as orações, os irmãos se uniram, oraram por ela, e ela voltou lá então para começar a repetir todos os exames e começar a quimioterapia, como é o processo, não é? E quando o médico então pegou o resultado e comparou os resultados, ele disse: poxa, eu não estou a perceber isto, não pode ser assim, isto não pode ser. Este exame aqui não bate com este. Este aqui está dizendo que a senhora estava com uma enfermidade gravíssima, este aqui está a dizer que a senhora não tem nada. O que a senhora fez? E ela disse: eu fui à igreja e oraram por mim e Jesus me curou. Então, irmãos, é isto. Então, e como este tem outras, e que o Senhor continua a fazer, não é? E na própria congregação onde congregamos também, não é? Uma irmã superou também essa dificuldade, e assim. E vale a pena ser crente, irmãos. Tem que ser crente, crer, orar, como já foi dito aqui, né? Como o pastor aqui orou, é orar, é buscar do Senhor, porque não há nada que o Senhor não possa fazer. Não quer dizer que Ele vai fazer tudo do jeito e na hora que nós queremos, não vai, porque Ele tem a vontade soberana e perfeita. Mas tudo que Ele faz é bom e é na hora certa. Amém? Este amém não faz isso bem, não, porque acho que não estou a perceber o que está a se falar, né? Mas isto é assim. Tudo que Deus faz é bom. Amém? Tudo que Deus faz é na hora certa. Então vamos dar glória a Deus o tempo todo. Tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele faz é na hora certa. Então, irmãos, é só continuar dando glória a Deus. E a Bíblia diz lá em Romanos que Abraão foi fortalecido na fé fazendo o quê? Dando glória a Deus. Ninguém é fortalecido na fé, irmãos, a reclamar, a murmurar. Não. O crente é fortalecido na fé, dando glória a Deus. Independente do que esteja a acontecer, vai dando glória a Deus.
Porque o que o inimigo quer, irmãos, é fechar a nossa boca, não é? Diante das circunstâncias que cada um passa, só Deus sabe o que cada um passa, não é? As adversidades, lutas internas e externas, os conflitos internos e conflitos externos, o que ele quer é nos calar, é nos deter, mas dê glória a Deus. Porque quando você dá glória a Deus, irmãos, o inimigo bate em retirada e a glória de Deus vai enchendo a sua vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. E é isto, irmãos. Eu peço que os irmãos continuem a orar por aquela obra lá, tá bem? Nós estamos a congregar no campo de Aveiro. É um campo que tem cerca de 18 congregações distribuídas ao longo do estado. Aqui é estado, lá é distrito, né? São 18 cidades diferentes e a congregação onde estamos, que é a mais próxima, né? E moramos, é Oliveira dos Ivenenses, e é uma cidade de cerca de 70 mil habitantes, mas bem distribuído, né? São várias freguesias diferentes. E estas freguesias, irmãos, só tem uma freguesia que tem igreja. Só tem uma. E na cidade, centro, onde estamos, só tem 3 igrejas. 2 Assembleias de Deus, uma que é a Assembleia de Deus da Convenção Portuguesa, onde congregamos, e a Assembleia de Deus do campo de Recife, aqui no Brasil. Porque muitos ministérios do Brasil, viu, Elias? Muitos ministérios do Brasil, Recife, Abril e Lima, e Maceió e João Pessoa, tem igrejas lá e estão se expandindo, não é? Não vou citar aqui outros nomes, porque são muitos, e estão enchendo. O número de evangélicos lá está a crescer, está a avançar, não é? E vamos em frente, em nome de Jesus, e a igreja segue caminhando, não é? Então, quando os irmãos orarem, se lembrarem, orem por lá também, o Senhor continuar a operar e fazer o que só Ele sabe e só Ele pode, tá bem? Bom, então vamos meditar um pouquinho a palavra. E eu, o presbítero Douglas, leu com os irmãos, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo. E os irmãos sabem que esta carta foi a última das 13 que Paulo escreveu. Escreveu dentro da prisão, na iminência já do seu martírio. Então, Paulo, no plano humano, no plano horizontal, teria tudo para estar abatido, não é? Teria tudo para estar com a sua vida bem ofuscada, não é? Era um momento complexo de vida. Não estava ali acompanhado, ele mesmo disse, todos me abandonaram. Ou seja, depois de abrir tantas igrejas, depois de percorrer Ásia e Europa, em parte, agora se encontrava só, estava só. Mas ele não demonstra tristeza por isto, ele está firme. Ele disse, eu sei quem tenho crido. Ou seja, eu estou pronto para ir, estou pronto, a missão está cumprida. Lá no capítulo 4 ele vai dizer aquele célebre versículo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então Paulo se demonstra, irmão, sempre pronto. Ele não depende do que é externo. Isto é o primeiro aprendizado. Não é exatamente isto que vamos comentar hoje com os irmãos, mas é um primeiro aprendizado para nós. Paulo demonstra-se firme, independente das circunstâncias. Eu estou aqui, estou concluindo a minha missão, estou só, não há ninguém aqui humanamente próximo, mas eu estou convicto de que o Senhor está comigo, e vou partir, e a coroa de glória está me preparada, assim como a todos aqueles que forem fiéis, né? A coroa da justiça. Isto, irmãos, é uma lição para nós, por quê? Porque o crente não pode depender do externo. Nós não podemos depender do externo. Se a situação é boa, se a situação é ruim, se estamos com recursos, se estamos sem recursos, se estamos com saúde, se estamos sem saúde. Temos que continuar a nossa jornada firme com Jesus. A fé não pode depender das circunstâncias. E eu aqui não vou pintar um quadro de que nós somos super-heróis, porque não somos. Nós somos humanos.
Nós somos limitados, nós somos frágeis, mas temos que, pela palavra de Deus, ter uma fé inabalável no Senhor. Inabalável. Fica firme. Fique firme. E eu não sei aqui o que cada um está a passar, mas fique firme. Por quê? Porque se ficar firme, irmão, vai vencer. Vai vencer. Só tem um jeito do crente perder a batalha. Só tem um. Sabe qual é? É se ele desistir de lutar. Só tem este. Não tem outro. E o inimigo sabe disto. O inimigo arma daqui, tenta de lá. O inimigo vem com as suas flechas. O mundo vem com as suas tentações, a gente sabe. Mas se o crente ficar firme, o que vai acontecer? Vai vencer, irmão. A vitória está assegurada pelo sangue de Jesus. Então é ficar firme. Manter-se firme na palavra do Senhor. E Timóteo, então, é aconselhado por Paulo a se manter firme. Paulo tinha um carinho muito especial com Timóteo, né? E ele disse, eu faço memória, tenho memória de ti nas minhas orações, noite e dia, ou seja, estou sempre a orar por ti. Por quê? Porque aquilo que Paulo estava a passar, irmãos, repercutia na mente e nos corações de todos os crentes. Mas é claro que Timóteo, por ser muito ligado a Paulo, devia ter um impacto maior, não é? Havia uma perseguição já nesta época de Nero, não só naquela região onde Paulo estava, não só na própria Roma, mas em todo o Império Romano foi um momento de perseguição. Crentes ameaçados, e toda aquela situação contrária. E Timóteo era um dos ameaçados. Os outros crentes estavam ameaçados, não é? E o que Paulo está a dizer? Eu tenho feito orações noite e dia por ti. Para quê? Para que você fique firme, para que você se mantenha intacto, não é? Você marche em frente. E o Timóteo era pastor da igreja em Éfeso. E Éfeso era a grande cidade lá da Ásia Menor. Então, se estava sendo perseguido, uma cidade grande era mais fácil de ser achado, né? Era mais fácil de ser achado, uma igreja grande, muita gente se convertendo, era mais fácil de ser achado, e Timóteo estava à frente, ou seja, ele estava mais em evidência e ele era o pastor da igreja. Se espera-se que o membro esteja firme, quem é que tem que ter? Quem tem que estar mais firme do que o membro? O pastor. O pastor tem que estar mais firme, não é? Porque ele é o modelo, ele é o exemplo, é homem, é humano, tanto quanto qualquer um outro. Mas ele está à frente e tem um peso maior de responsabilidade. E Paulo está preocupado com isto. Por quê? Porque se Timóteo recuar, quantos que vão recuar também? Se Timóteo se intimidar, se detiver, quantos que vão fazer? E pense bem nisso, meu irmão, minha irmã. Quando você se detém, ou se você ameaça parar, ou se desmotiva, ou deixa de congregar, quantos que atrás de você vão te seguir? Assim, glória a Deus, quanto o contrário. Se quantos que, ao ver o que você passa, a luta que passa, a tribulação que passa, mas vê você caminhando firme, quantos que vão ser motivados? Os que você vê e quantos que não vê, mas estão te vendo, e pelo teu porte, pela tua conduta, estão sendo motivados a também continuar. E Paulo, então, está preocupado com isto. Timóteo, meu filho, lembra-te daquilo que foi te dado por imposição de mãos. Desperta o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Timóteo, meu filho, você tem uma chamada, você tem um ministério, você tem uma responsabilidade. E cada um aqui, irmãos, guardadas as devidas proporções, todos têm uma chamada, todos têm uma responsabilidade, todos têm um ministério, um serviço a ser desenvolvido, e não está na hora de parar, está na hora de continuar, de seguir, de servir. Glória a Deus. Se é orar, é buscar mais a oração. Se é estar na escola dominical, é buscar mais
aprender a escola, aprender a palavra. Se é evangelizar, cada um no seu setor, mas fazer com dedicação, fazer com amor, não se deter diante das dificuldades que temos. E Paulo está preocupado com isso, irmãos. E se Paulo estava preocupado com isto, quem é que estava compungindo o coração de Paulo para se preocupar com Timóteo? É o mesmo que hoje compunge o coração do pastor Leandro, do presbítero Douglas, do obreiro, do pastor Timóteo quanto ao campo, na preocupação com a sua alma, com a sua vida, para que você não se detenha também. Porque o Espírito é o mesmo, irmãos. É o mesmo Espírito que compungia Paulo quanto a Timóteo, é o mesmo Espírito que hoje compunge os líderes com relação aos seus liderados, aos seus membros. E Deus, então, ele diz, não nos deu o espírito de temor. Deus não nos deu o espírito de temor. Se Deus não deu o espírito de temor e alguém estiver temendo, esse espírito não vem de Deus. Não é? Espírito de medo, de receio do que vai acontecer, da perseguição, de alguma ameaça e ficar intimidado, esse espírito, irmãos, não vem de Deus. O espírito que vem de Deus é o espírito de fortaleza, o espírito de amor e de moderação, porque o espírito de Deus veio para nos fortalecer, para nos encher de amor e para nos fazer crentes moderados, equilibrados, firmes e constantes. E mais à frente, irmãos, é um texto muito rico, não é? Mas quero chegar mais à frente, porque no versículo 4, Paulo tinha dito, desejando muito ver-te, e lembro-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Ou seja, Paulo lembrou-se de que Timóteo também lhe apoiou e orava e chorava pela vida de Paulo. E agora é uma hora de despedida, não é? Mas ele, além de falar de Timóteo, que é um personagem mais conhecido na Bíblia, ele estará também a falar de um outro personagem menos conhecido, não é? Eu gosto muito, irmãos, daqueles anônimos da Bíblia. Quando falamos de Paulo, não é? Falamos de Pedro, de João, e lá no Antigo Testamento, né, os heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, etc. Aí é uma galeria linda, homens e mulheres, né, falar de Ruth, falar de Débora e tantos outros e tantas outras, é maravilhoso. Mas a Bíblia está também repleta de anônimos, homens e mulheres que por vezes não recebem, não têm nem seus nomes citados, só o que fizeram, não é? Por exemplo, Gideão, muito conhecido, né? Gideão, com quantos homens venceu aquela batalha? Quantos? Pode falar, filho. Isto, né? 300. Vou perguntar a vocês conhecem o nome de Gideão, não é? Ok, agora me dê pelo menos o CPF de mais um que estava com ele. Não sabe o CPF deles? Nem eu. Então me dê o nome de mais um. A vitória foi de um ou foi de 301? Ah? E cadê o nome dos outros 300? Pergunto a vocês, será que eles são conhecidos lá no céu? Será que Deus sabia quem era quem? Escolheu a cada um deles a dedo? Pois é isto. Tem os anônimos para nós humanos, mas muito conhecidos lá no céu, porque fizeram a sua parte. O importante não é estar em evidência. O importante não é aparecer na foto. O importante não é tirar a selfie e mostrar para os outros. O importante, irmãos, é ser conhecido lá no céu, saber que você está fazendo a sua parte. Você está cumprindo o seu papel. Não é o Gideão, mas eu sou um dos 300 que estão lá. Eu estou lá para somar. E a vitória é dos 301, não foi só de um, não é? E eu participei disto. E aqui neste texto nós temos um homem
irmãos, que fazia parte desse conjunto, embora que, como disse, este foi nominado, e o nome dele é Onesíforo. Nosso irmão Onesíforo. Não é? Como disse, são homens que me chamam a atenção. Por quê? Porque quando Paulo vai falar dele, irmãos, primeiro ele dá um bom sermão a Timóteo, pedindo para Timóteo não se envergonhar, não recuar, lembrar-se do seu ministério, ficar firme, e no final do capítulo ele vai citar o nome de Onesíforo e vai dizer, é como se ele tivesse assim, ô Timóteo, veja só o que Onesíforo fez. Você está aí um pouco intimidado, não é? Mas veja o que Onesíforo fez. Onesíforo, que também era de Éfeso, da mesma igreja onde Timóteo era pastor, o que Onesíforo fez? Onesíforo está cá no versículo 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. O nome Onesíforo significa aquele que dá lucro, aquele que traz proveito, aquele que é útil. Quantos Onesíforos tem aqui nessa noite? É um servo útil, é alguém que traz proveito, é alguém que traz conforto, é alguém que está somando. E Onesíforo, Timóteo, sabe o que ele fez? Muitas vezes recreou a minha alma. Quem aqui já foi, né? Tem alguns jovenzinhos aqui, mas a maioria de nós já passou lá pelas escolas já tem algum tempo, né? E a gente se lembra, pelo menos eu acredito que a maioria, lembra-se que gostava daquele intervalo, né? Chamado de recreio. O recreio era uma hora boa, né? Hora da merenda, hora de brincar um pouquinho com os colegas, não é? Isto não é bom? Pois é isto que Paulo está dizendo, ô Timóteo. O Onesíforo, quando chegava, para mim era a hora do recreio, era a hora do lanche, era a hora de uma boa conversa, era a hora de sorrir, Timóteo. Irmãos, e Paulo está dentro de uma prisão, mas o Onesíforo, quando chegava, era a hora de rir, era a hora de se alegrar, era a hora de descontrair. A alma de Paulo se fartava, se deliciava com a presença dele. Irmão, querida irmã, seja um Onesíforo. Aonde você chega, você vai visitar o Onesíforo, leve uma palavra de conforto, deixa aquela alma recriando. Leve uma palavra de alegria, leve uma palavra de ânimo, levante o ânimo. Traga proveito, traga lucro, fale o que é útil. Às vezes você vai visitar alguém, está debilitado, está lá em cima de uma cama, mas você sempre inspirado pelo mesmo Espírito que estava na vida de Onesíforo, porque o Espírito é o mesmo, não mudou, não envelheceu, não perdeu poder, te inspira, te usa, e aquela alma é recreada, é fortalecida, irmãos. Glória a Jesus. É isso que Paulo está a dizer. O Onesíforo não foi apenas uma vez, mas muitas vezes me recreou. Ele trouxe um lanchinho, podia não ser até um lanchinho para o corpo, né? Cá para nós, são parentes, conjecturando, eu acredito que ele levava um lanchinho também para Paulo. Eu não sei se fosse hoje, né? Ele levava um hambúrguer, ele levava um suquinho, mais alguma coisa ele levava para Paulo, ali naquela prisão fria, fétida e úmida, mas ele levava um lanchinho, mas o mais importante, irmãos, é que ele levava um lanchinho para a alma de Paulo. Eram momentos de prazer, eram momentos de alegria, momentos de conforto. E que cada um de nós seja assim, irmãos. Um crente que traz conforto para o outro. Um crente que quando
alguém vê ele se aproximando, diz assim, opa, lá vem o irmão fulano, lá vem irmã fulana, já sei que a minha alma vai melhorar. Eu já sei que esse ambiente vai ficar melhor. Eu já sei que alguma coisa de bom está a vir. Eu sei que está chegando alguma coisa boa, porque o irmão fulano, a irmã fulana está vindo aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí bate na porta. Entre, meu irmão, entre, minha irmã. E ali, irmãos, coisas maravilhosas acontecem. A tristeza vai embora, a alegria vem. A enfermidade vai embora, a saúde chega. A briga e a contenda vai embora, chega a paz. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Onde ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria para você e para mim também. Ó, que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Ó, que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Ele salva, ele cura e batiza com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, ele cura e batiza com o Espírito Santo. Amém, amém. Aí chega o crente lá, irmão. A tristeza vai embora, a alegria vem. Por quê? Chegou o Onesíforo. Chegou a irmã Célia Onesíforo. Chegou o irmão Elias Onesíforo. A irmã Áurea Onesíforo. Chegou o pastor Leandro Onesíforo e o presbítero Douglas Onesíforo. Isto está feito. Isto está assim, é isto que acontece, irmãos. Quando o crente cheio do Espírito Santo vai, recreia a alma. Pense nisso. Quanta gente está aí, irmãos, amargurada, abatida, entristecida. Quanta gente em depressão. A gente não pode resolver o problema de todos e todos, nós somos humanos. Mas aqueles que você pode, lembre-se disso, eu vou lá para levar recreio. Eu vou com a minha mochilinha. Aqui está a minha mochilinha. Vou levar minha mochilinha cheia de lanche, cheio de pão gostoso, pão fresquinho. Abre aqui, irmão, sai um pão fresquinho. A alma se alimenta. Glória a Jesus. Chega o conforto, chega o consolo, chega a paz, chega a alegria. E o inimigo bate em retirada, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus é bom, irmãos, para fazer de cada um de nós o Onesíforo. Lembre disso. Mesmo para os nossos, não é? Às vezes é o marido que está lá embaixo. Aí chega a esposa Onesífora. Ou a esposa que está lá batidinha, né? Porque não está bem naquele dia. Chega o esposo, o Onesíforo. Pronto, vai alegrar. Lembra daquele Eucana? O que ele disse para Ana? Quando Ana estava lá batidinha, chorando porque não tinha filhos, o que ele disse? Pô, Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ou seja, irmão, esse era um Onesíforo mesmo, né? Queria ver a Ana ali de pé. Levanta, Ana. Eu estou aqui para trazer alegria para você, minha filha. E dava uma porção a ela melhor do que para todos os outros. Ou seja, ele fazia parte dele. Ele não podia fazer ele engravidar, porque ele não tinha poder para isso. Não é só Deus que fez. Mas o que ele podia fazer, ele fazia. Glória a Jesus. Jesus é bom. Então, irmãos, ele diz, ele muitas vezes me recriou. Não é?
E a segunda característica dele, ele não se envergonhou das minhas cadeias. Ou seja, enquanto eu estava bem, estava a pregar e evangelizar, ele estava presente. Mas quando eu fui preso, quando todos fugiram, quando ninguém veio me visitar, ele saiu lá de Éfeso e veio cá em Roma. Irmãos, e era longe, era outro continente. Éfeso estava lá na Ásia Menor. Roma estava lá na Itália, tinha que pegar um navio. E isto era na viagem de dias, porque os navios não tinham motor, era na vela, não é? Em alto mar. E os irmãos sabem que naquele mar Mediterrâneo, Paulo navegou ali algumas vezes. Então não era uma coisa fácil. Não tinha conforto, não é? E o que o Onesíforo fazia? Eu tenho que visitar o meu irmão. Irmãos, e quem ama não mede distância. Quem ama não mede dificuldade, porque o amor é maior do que as distâncias. O amor é maior do que as dificuldades. O amor de Deus nos constrange, não é? E ele não se envergonhou das minhas cadeias, ou seja, ele sabia que eu estava preso. E como era um momento de perseguição, e aqui não é difícil nós entendermos, que ele indo lá visitar Paulo, ele como cristão, podia acontecer o quê? Ficar preso também. Porque se estão sendo perseguidos, ele agora vai visitar um que está preso pelo nome de Cristo, ele também é. Não era nada difícil de acontecer, de ele ficar também, não é? Mas ele se intimidou com isto? Não. Ele disse, eu tenho que ir e eu vou. Não vou deixar o meu amigo lá sozinho. Eu vou levar o meu lanchinho para ele. E o que aconteceu. Irmãos, ele não se envergonhou das cadeias. E a outra lição para nós é não, como já disse, nós não somos super-heróis. Nós não somos super-homens. Não. Mas Cristo em nós, irmãos, é maior do que todas as ameaças. Nós não podemos recuar, intimidar. A carta aos Hebreus diz que se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então aí, aquele texto bem conhecido, né? De Israel saindo do Egito. O que aconteceu? O faraó vinha atrás, as montanhas ao lado, o mar à frente. E agora? Fazer o quê? Moisés vai, e agora sim, o que faço? Simples. Faz o quê? Diga ao povo que marche. Pronto. É isso. Diga ao povo que marche. A vitória é para frente, irmãos. É para frente. Ah, mas o mar está à frente. Ah, o mar está na frente, isso é um detalhe, isso é coisa mínima. Pronto, abriu o mar. Era só isso. Era como se Deus dissesse assim, é só isso? Esse é o problema? Tá. Pois está. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Então não pode se intimidar, porque medo e fé não combinam. São antagônicos, são contrários ao outro. Quanto mais medo, menor é a fé. Quanto mais fé, menor é o medo. Não é que nós não temos medo. Coragem não é não ter medo. Coragem é superar o medo. Coragem é estar acima do medo. Que temos algum medo é fato, não é? Não é fato, mas pela fé, com a coragem que o Senhor nos dá, é ir em frente. Eu vou. É Davi e Golias, né? Aquele gigante grandão. Ninguém vai, mas eu vou. Eu vou em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. E pronto, e vou. Irmão, se Deus quer fazer milagre através de cada um de nós. É através de cada um. Mas o que ele conta? Com o meu passo, com a minha... Não, eu vou. É minha confiança. Quem vai sou eu. E quem vai comigo é o Senhor. Então, quem vai fazer a maravilha é Ele. Quem vai mudar o quadro é Ele.
E eu não vou me deter. Não vou parar. Glória a Jesus. E que o Senhor nos encha do Espírito Santo. Para isso o Senhor deu o seu Espírito. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O crente cheio do Espírito Santo, irmãos, é um crente que supera o medo. Supera. E se você está intimidado com alguma coisa, querendo ficar paralisado com alguma coisa, busque o Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo, cheio de poder, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Diga-se o Senhor. Glória a Jesus. Jovens cheios do Espírito Santo, adolescentes cheios do Espírito Santo, adultos cheios do Espírito Santo, os irmãos de mais idade cheios do Espírito Santo. Não temer, nós vamos. E a igreja, irmãos, vai vencer, como disse. A vitória da igreja não é uma hipótese, não é uma possibilidade, é uma realidade. O inimigo sabe disso. A igreja vai vencer. E a boa notícia é: você faz parte dessa igreja que vai vencer. O Senhor não te chamou para perder. O Senhor não te chamou para recuar, mas para ir em frente, para fazer a tua parte. É confiar e ir. Glória a Jesus. E o nosso Onesíforo fez isto. Eu não sei o que vai acontecer. Como nós não sabemos, mas a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vem pela frente, não sabe o que nós vamos enfrentar. Mas uma coisa é certa: Jesus prometeu estar conosco todos os dias. E prometeu a vitória. As 7 cartas no Apocalipse terminam com a mesma expressão: ao que vencer. Então é para frente, né? E vai vencer. Glória a Jesus. Glória a Deus. E ele disse: não se envergonhou das minhas cadeias. Ou seja, estou preso. Mas ele disse: eu sou amigo de Paulo. Eu sou amigo. Esse homem que está preso, eu sou amigo dele. Eu vim aqui para vê-lo. Não se envergonhou, não é? Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, não é? Ele foi pesquisar, ele foi procurar aonde estava Paulo. Ele teve que rodar a cidade, que Roma era uma cidade grande, não é? Procurar saber onde Paulo estava. E com muito cuidado me procurou e me achou. Porque quem procura com cuidado, acha. Não é? Ele poderia ter ido lá, desembarcar na cidade, olhar: não, é muito difícil. Isso aqui é difícil de achar, a cidade é muito grande, não sei como é que está isto. Bom, pelo menos eu fui. Se alguém perguntar se eu fui lá, eu fui. Só não achei. Mas ele não. Enquanto eu não achar, eu não vou embora. Enquanto eu não achar isto, enquanto eu não fizer isto, eu não vou sair daqui. É resignação na missão que nós temos que cumprir. É não se dar por vencido. É isto que eu tenho que fazer. Então, enquanto eu não fizer, eu não paro. Eu vou fazer. Vai ser difícil, vai ser, mas eu vou lá e vou fazer. E foi isto que o Onesíforo fez. Com muito cuidado me procurou e me achou. Não se deteve, não mediu esforços, não se cansou de me procurar. E enquanto ele não me achou, ele não parou. Foi lá e fez o serviço. E é isso que Deus espera de nós, irmãos. Quantas dificuldades existem, não é? Quantos empecilhos existem, não é? Quantas coisas encontrar existem. Mas o que a gente vai fazer? Vou continuar fazendo, buscando com cuidado, procurando aprimorar aquilo que eu tenho de fazer. Não vou medir dificuldade, porque uma coisa que está, irmãos, lamentavelmente a acontecer é a acomodação, porque é muito fácil a gente se acomodar. É entrar, como se diz no popular, na zona de conforto. É fácil isto, não é? A nossa carne gosta disto.
E quando a gente entra na zona de conforto, é muito fácil a gente se escudar. Ah, por que eu não vou hoje na igreja? Você sabe que está frio demais. Isso não pode ser assim, eu tenho que ficar em casa, vou me aquecer. Entenda bem, eu sei que tem casos e casos, não é? A pessoa está enferma, está idosa, tem casos e casos. Mas em caso, na maioria das vezes, irmãos, é uma fachada que a gente apresenta. O problema não é externo. O problema não é a temperatura do lado de fora. O problema é a temperatura aqui. Não é? Por que não vai? Não, hoje está quente demais, mas tem muito sol. Pastor Leandro, compreenda isto. Como é que a gente vai ter debaixo desse sol? Não é possível isto. Não, por que não vai? Não, já teve trabalho de manhã, agora vai ter outra tarde e outra noite. Não, isto eu não aguento. Isso aí é muita coisa para mim. Isto não pode ser assim. Não pode. Eu apresento a fachada, eu apresento a bandeira. Mas o problema, eu não estou dizendo que a gente vai estar em todos os trabalhos, fazer tudo que não dá. Cada um só vai fazer o que pode, não é? Mas que, quando a gente começa a se acomodar, as nossas... E nós somos inteligentíssimos para montar as nossas justificativas, né? A gente é tão inteligente, irmão, com a nossa justificativa, que a gente acaba até acreditando nela. Não é? A gente consegue, irmãos, idealizar tão bem que a gente acaba acreditando. Só que o problema é que se acomodou uma vez, no mês seguinte vai se acomodar duas. E depois vai se acomodar 3. E depois nós temos dificuldade de retomar. Porque quanto mais a gente se resignar, irmãos, e ficar firme, menos a possibilidade de que esse arrefecimento espiritual nos atinja. E Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Quer dizer que estará produto em escassez, a fé, não é? E ele disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, tem que continuar a perseverar. Ou alguém aqui quer ficar para trás? Alguém aqui, quando Jesus vier, vai ficar feliz? Não, nós vamos subir feliz, né? Mas ficar feliz. Ficar aqui feliz, ninguém vai ficar. Não é? Então é lutar contra si mesmo, porque a carne nossa, irmãos, ela não se converte, ela sempre vai ser tendenciosa à acomodação, a ficar paralisado e a criar a zona de conforto. Mas nós sabemos que precisamos lutar. Precisamos. Eu não vou ceder esta minha carne, eu vou lutar contra mim mesmo. E isto vai ser até o último dia. Não tem como vencer por antecipação. É até o último dia. Mas a hora está mandando encerrar e eu ainda não terminei, né? Olha só, o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Ou seja, como ele é daí, Timóteo, da igreja que você dirige, tu sabes o quanto ele já me ajudou aí. Então, o Onesíforo, irmãos, não era alguém extemporâneo, não era alguém de uma vezinha aqui ou ficar paralisado ali. Não, ele já tinha ajudado muito Paulo lá em Éfeso e agora estava ajudando Paulo que estava preso lá em Roma. Então, quem faz em Éfeso, numa cidade grande, enquanto não há perseguição, tem que fazer também quando vem a perseguição e a situação muda. Quer dizer que o crente que faz, ele não depende do local, ele não depende da circunstância, ele faz. E o Onesíforo é este tipo de crente, que ele não depende do externo. Se está favorável, ele está a fazer, se está desfavorável, ele continua a fazer. E eu creio que isto, irmãos, é uma lição preciosa para nós nesses últimos dias, nesses últimos tempos, para não arrefecer o nosso ânimo e não depender das circunstâncias. E para isto precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Deus no nosso coração, não é? E quero concluir, irmãos, dizendo que um bom companheiro transmite segurança. Um bom companheiro, como era esse Onesíforo, ele transmite alegria, transmite conforto, ele dá entusiasmo, não é?
O verdadeiro companheiro está sempre disponível, está motivado, ele está convicto da vitória. O verdadeiro companheiro é aquele que nos faz superar os momentos difíceis. É aquele que sempre está pronto a trazer o seu ombro amigo. É aquele que está sempre ao redor, procurando fazer aquilo que vai ajudar os outros, que vai trazer conforto para a alma dos demais. E ao longo deste último tempo, então, pense bem nisto. O pastor precisa do seu companheirismo. O presbítero precisa do seu companheirismo. Nós precisamos uns dos outros. Todos nós dependemos de Jesus, mas nós precisamos uns dos outros, do companheirismo. E lembre-se disso, a tua atitude vai influenciar outros. Se parar, não é só você que para, porque alguém pode parar porque você parou também. Isso pode trazer um peso em contrário. Agora, que através do teu testemunho, outros sejam inspirados a continuar, a superar, a vencer e a prosseguir. Porque em breve o que há de vir virá e não tardará. Amém, queridos? E acima de tudo e de todos, nós temos um companheiro que nunca nos deixa, não é? Que é o próprio Senhor Jesus. Em todo o tempo ele está conosco. Nunca estaremos sós, porque o nosso companheiro de todas as horas nos acompanha em todas e quaisquer circunstâncias da nossa vida. Que Deus então abençoe e os irmãos sejam o onesíforo que dá lucro, que traz ânimo, que é útil, que está sempre fazendo a sua parte na obra do Senhor. Amém, queridos? Deus te abençoe. Vamos continuar orando uns pelos outros, servindo a Jesus com alegria e fazendo o nosso melhor para o Senhor. Vale a pena ser crente, viu? Deus te abençoe. Vou terminar cantando esse corinho de novo. Vamos cantar? Posso colocar os irmãos de pé? Vamos ficar de pé. Tem que perguntar quem de direito, né, irmão? Se eu não posso deixar de fazer isto, né? Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Onde ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria para você e para mim também. Ó, que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Ó, que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Ele salva, ele cura e batiza com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, ele cura e batiza com o Espírito Santo. Amém, amém. Quem é este povo? Que povo é esse? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Só quem vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Milagres, milagres, milagres só Jesus pode operar. Milagres, milagres, milagres só Jesus pode operar. E o crente vai orando e Jesus vai operando sinais e maravilhas aqui neste lugar. E o crente vai orando e Jesus vai operando sinais e maravilhas aqui neste lugar. Milagres, milagres, milagres só Jesus pode operar.
Milagres, milagres, milagres só Jesus pode operar. E o crente vai orando e Jesus vai operando sinais e maravilhas aqui neste lugar. E o crente vai orando e Jesus vai operando sinais e maravilhas aqui neste lugar. A unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Então, Deus abençoe, meus irmãos.